Olá, hoje vamos ver a família CMOS. Este é o sumário da nossa aula. A família CMOS usa dispositivos complementares, nomeadamente transistores de tipo N e tipo P. As tensões de alimentação estão na faixa de 5 a 15 volt. A corrente de entrada requerida por uma porta é insignificante, sendo da ordem de 1 microampere. A corrente de saída disponível é da ordem de 1 miliampere, tornando o leque de saída muito elevado. Portanto, o leque de saída é apenas limitado pela rapidez requerida da porta lógica durante um projeto. Assim, cada entrada adicional ligada à saída de uma porta aumenta a carga capacitiva, resultando em um aumento no atraso de propagação. A capacidade de entrada de uma porta lógica situa-se tipicamente entre 5 e 10 picofarad. Para uma alimentação de 5 volt e uma capacidade de carga na saída de 50 picofarad, o atraso de propagação situa-se tipicamente entre 50 e 100 nanosegundo. Estes tempos são maiores em comparação com os da família TTL, com idênticas capacidades de carga. As margens de ruído são da ordem de 1 volt para uma alimentação de 5 volt. As margens de ruído aumentam com a tensão. Para uma saída fixa em determinado nível, a potência consumida é insignificante, existindo apenas consumo nos instantes de chaveamento de um nível lógico para outro. A potência dissipada é da ordem de 0,2 mW para uma frequência de 100 kHz em uma carga de 50 picofarad e tensão de alimentação de 5 volt. Estes valores são menores em comparação com os da família TTL em iguais circunstâncias. Existem situações onde é útil combinar portas CMOS com portas de outras famílias, aproveitando as características onde cada uma delas é ótima. Por serem mais baratas e economizadoras de energia, as portas CMOS podem ser usadas onde a rapidez não é necessária. Outra família é usada onde se requer rapidez e ou leque de saída suficiente para atuar muitas portas. Um exemplo é a família TTL, a ver na aula seguinte. Usando uma alimentação de 5 volt para ambas as portas, o nível de saída VOH de uma porta TTL da série 74L com um mínimo de 2,4 volt e típico de 3,4 volt não é suficientemente alto para o CMOS com um VIH de 3,5 volt. Esse problema resolve-se ligando o terminal de saída da porta TTL à fonte de alimentação de 5 volt através de um resistor, aumentando a tensão aqui neste ponto para um nível alto na saída. Quando é uma porta CMOS a acionar uma de outra família, nomeadamente uma TTL, verifica-se que os níveis de tensão são suficientes. Contudo, a corrente fornecida pela porta CMOS pode não ser suficiente para atuar a porta jusante. Esta complicação implica que se considere bem qual das séries CMOS se deve usar. Existem duas séries, a série 4000 foi a primeira a ser introduzida e geralmente não pode suprir corrente suficiente para atuar uma porta de outra família, como é o caso da TTL. Requer, portanto, o uso de portas especiais, buffers ou circuitos tampão em português. O problema não existe, evidentemente,
só usando portas CMOS, sendo o leque de saída e a rapidez as únicas limitações. Relativamente à série 54C74C, esta já beneficiou de várias evoluções. As diversas portas lógicas desta série são compatíveis pino a pino com os homólogos TTL da série 54, 74 e respectivas evoluções. Adicionalmente, as portas desta série são 50% mais rápidas que as da série 4000. Além disso, as portas desta série têm capacidade para atuar duas entradas TTL de baixa potência. A numeração 54 e 74 relaciona-se com as especificações e a sua aplicação. A subsérie 54 destina-se a aplicações militares e deve operar em ambientes extremamente adversos, com temperaturas entre os menos 55 e os mais 125 graus centígrados. Já as da série 74, da subsérie 74, destina-se a aplicações industriais e deve operar com temperaturas entre os 0 e os mais 75 graus centígrados. A evolução 54HC74HC do CMOS é conhecida como HCMOS ou High Speed CMOS. Pode operar a baixa e a alta velocidades, possui baixo consumo a baixa velocidade, operando a alta velocidade é mais rápida que a da série 54-74C, mas possui um consumo mais elevado. Funciona com alimentação entre 2V e 6V, introduzindo problemas de interface quando se liga a uma porta da família TTL a montante. A evolução 54HCT74HCT, conhecida como HCT-MOS, nesta evolução o problema de ligação de portas TTL a montante não existe quando se usam portas lógicas HCT. Isto deve-se ao VIH ser igual a 2V, que é menor que o VOH de TTL. O consumo aumenta com as entradas HCT aos níveis das saídas TTL e, naturalmente, quando comparadas com as mesmas entradas aos níveis das saídas HCT. Aqui esta tabela seguinte ilustra algumas características elétricas importantes de algumas séries, podendo observar-se que as correntes de entrada são muito baixas e valem 1 microampere. Vamos agora analisar o funcionamento do inversor lógico CMOS. Em primeiro lugar, ele possui a seguinte configuração: duas chaves complementares, enquanto uma está fechada, a outra está aberta e vice-versa. A saída fica ligada à massa, referente ao estado 0, ou a VDD, referente ao estado 1, quando a entrada está no nível alto ou baixo, respectivamente. As chaves são realizadas por meio de MOSFET tipo N e P, ambos de reforço. A M1 é o dispositivo de pull-down, M2 é o dispositivo de pull-up. Em cada estado, o MOSFET que conduz comporta-se como um resistor, operando em triodo. O inversor lógico pode ser descrito por um circuito elétrico equivalente, usando duas chaves ideais e dois resistores RN e RP. Para o cálculo destes resistores, convenciona-se que para os N-MOSFET a tensão limiar de condução
VTHN é superior a 0 e a tensão limiar de condução, no caso dos PMOSFET, é menor que 0, embora hajam autores que convencionem o contrário. E nesse caso, usam aqui nesta equação o valor menos. KPN ou KPP é o parâmetro de transcondutância dos transistores N ou P e dependem da mobilidade dos portadores de carga negativos nesse semicondutor, multiplicado pela capacidade de óxido, multiplicado pela divisão da sua largura pelo comprimento e multiplicado por 1/2. Bom, neste circuito não existe efeito corpo porque os terminais de fonte de ambos os MOSFET ligam aos respectivos terminais de corpo. Portanto, as tensões limiares de condução, VTHN, do primeiro vai ser igual a VTHN0 e a tensão VTHP do segundo vai ser igual a VTHP0. Para se obter a característica de transferência do inversor, temos que pegar portanto, nas curvas corrente-tensão de ambos os MOSFET, usando a tensão de entrada como parâmetro. Esta curva é a corrente drain source para o MOSFET 1. Repare-se que a corrente source drain do MOSFET 2 depende da tensão source gate. Portanto, contrariamente à corrente IDS1 que depende da tensão drain source, é preciso fazer aqui exprimir a tensão source drain 2 em função da tensão source drain 1, resultando na curva ISD2 com esta configuração virada do lado esquerdo, também ela parametrizada com VI. O ponto de funcionamento para este VI é obtido da interseção das duas curvas. Portanto, se a tensão da entrada aumentar aqui, a curva da corrente do primeiro MOSFET sobe, caso contrário, desce, ocorrendo o contrário relativamente ao MOSFET 2, descendo ou subindo, respectivamente. Para se perceber qual é o regime de operação de um determinado MOSFET, para o caso do MOSFET 1, se o ponto de operação estiver nesta zona, para a esquerda desta curva a verde, M1 está saturado, caso contrário estará em triodo. Neste exemplo, M1 está saturado. Raciocínio idêntico aplica-se a M2. Portanto, como o ponto de funcionamento está do lado direito da curva, então M2 vai estar a operar em triodo. Bom, no caso em que o efeito de modulação de comprimento de canal não existe, em que é desprezado, considerando lambda igual a 0, podemos observar que na característica de transferência, observar lá uma reta vertical. Esta reta vertical interseta os pontos de operação onde M1 e M2 estão ambos saturados. E isto vai ocorrer apenas para VI igual a VDD sobre 2. Todos os outros regimes da operação dos MOSFET estão aqui ilustrados. Numa situação real em que lambda é diferente de 0, a transição deixa de ser menos abrupta para ser mais suave. Portanto, é interessante reparar que o inversor pode funcionar como amplificador, se polarizado algures naquela zona. O declive daquela reta é a soma das transcondutâncias dos dois MOSFET, dividindo pelo paralelo da resistência vista dos terminais de dreno respectivos.
Bom, a zona de transição no exemplo anterior é VDD sobre 2 porque M1 e M2 estão adaptados, significando que o VTHN do primeiro é menos VTHP do segundo, igual a VTH. Os betas dos dois MOSFET são iguais, sendo os betas dados por µNP, vezes a capacidade de óxido, vezes a largura sobre o comprimento respectivo. Normalmente, a mobilidade dos elétrons é maior que a mobilidade das lacunas e, portanto, isto resulta em transistores PMOS com relação ômega sobre L maior comparativamente com os transistores NMOS. Habitualmente, considera-se o comprimento igual ao valor mínimo permitido pela tecnologia. Tipicamente, a largura dos MOSFET, neste caso particular do N, situa-se entre 1,5 e 2 vezes o comprimento mínimo permitido pela tecnologia. Portanto, se a mobilidade µN para este processo for 2 a 3 vezes a mobilidade das lacunas no mesmo processo, a largura dos MOSFET P irá valer entre 2 a 3 vezes a largura do MOSFET N. Bom, existem também casos onde não se usam transistores adaptados, ou porque se pretende área mínima, caso em que se faz ômega sobre L dos transistores P igual ao ômega sobre L dos N, ou porque há necessidade de deslocar a zona de transição da característica de transferência relativamente a VDD sobre 2. Vamos agora ver como se pode obter as tensões VIH e VIL, tendo em conta que os valores de VOH e VOL não dependem das dimensões dos transistores. Portanto, o VOH é igual a VDD e o VOL igual a 0 volt. Para simplificar a análise, admite-se que os transistores estão adaptados. Portanto, vamos supor o caso de M1 operar em triodo e M2 saturado, igualando as correntes IDS1 à corrente ISD2, obtemos a equação seguinte. Aplicando o operador diferencial derivada em ordem a VI e na equação, e sabendo que a derivada de VO em ordem a VI igual a menos 1, para VI igual a VIH, obtém-se VO igual a VIH menos VDD sobre 2. Agora, substituindo este VO nesta equação, obtém-se VIH igual a 1/8 de 5 VDD menos 2 VTH. Tendo em conta a simetria resultante de M1 e M2 estarem adaptados, temos VIH aqui, temos VDD sobre 2 aqui, VIL aqui. Estas distâncias são iguais por via dessa adaptação. Portanto, temos esta equação e obtemos o nosso VIL, que é 1/8 de 3 VDD mais 2 VTH. Para caracterizar o comportamento dinâmico, isto requer o conhecimento de uma capacidade de carga vista nos terminais de saída. Supõe-se M1 e M2 adaptados. O sinal de entrada é suposto ser um sinal retangular. Portanto, existe simetria no funcionamento se os tempos de propagação TPHL e TPLH forem iguais a TP. Bom, inicialmente a tensão em C é VDD, a descarga vai-se fazer através de M1, o atraso na descida é dado por 2 tempos,
TA e TB. Durante TA, o transistor M1 está saturado, durante TB, M1 está em triodo. Fazendo-se os cálculos, obtém-se os tempos TA e TB e, portanto, o atraso de propagação. É possível obter experimentalmente o atraso TP, para isso usando-se osciladores em anel ou ring oscillators. Eles são constituídos por um número ímpar N de inversores iguais e o período das ondas na saída de cada inversor é dado por 2 vezes N vezes o atraso de propagação desejado. Para este exemplo, com 3 inversores, vamos ter as 3 saídas desfasadas umas das outras de 120 graus, sendo os TPHL e TPLH iguais e muito facilmente determina-se o valor do atraso de propagação. Bom, vendo agora como se podem implementar portas lógicas em CMOS. Uma porta CMOS com N entradas possui a seguinte configuração genérica, sendo que a saída deve estar sempre ligada ou a VDD ou à massa, senão o estado seria indefinido. A saída nunca pode ligar simultaneamente a VDD e a 0 volt. Bom, vamos ver aqui o caso de um NOR lógico. Portanto, é fácil perceber que no bloco de pull-down 2 transistores N em paralelo referem-se à soma e, portanto, o bloco de pull-up com PMOS terá de ser dual desse bloco de pull-down, ou seja, PMOS em série. Para dimensionar o NOR, vamos admitir que os comprimentos são todos iguais, ω1 igual a ω2, igual ao menor valor possível permitido pela tecnologia, ω3 igual a ω4, os transistores estão adaptados por forma a ter-se TPHL igual a TPLH. Existem 2 casos de descida, os piores, que são os piores casos, que são as combinações 1,0 e 0,1. Neste caso, o ω sobre L equivalente, portanto, podemos substituir este bloco por apenas um MOSFET com ω sobre L equivalente, dado por o ω de 1 ou o ω do 2 dividido por L. Para a subida, é preciso considerar o pior caso, que é para as combinações x1, x2 igual a 1. Aqui vamos ter uma série de 2 MOSFET, ambos têm que estar em condução e, neste caso, o ω sobre L equivalente é dado por a largura de um destes 2 MOSFET, ω3 ou ω4, dividido por 2 vezes o comprimento de cada um deles. Portanto, para se obter conhecidos as larguras dos NMOS, para se obter as larguras dos PMOS, é necessário resolver esta equação. Para o caso do NAND lógico, em baixo, no bloco de pull-down, os MOSFET estão em série e no bloco de pull-up o dual é o paralelo. O pior caso de descida ocorre para x1, x2 igual a 1. Estes 2 MOSFET N podem ser substituídos por um MOSFET equivalente com a largura de um deles dividido por o dobro do comprimento de cada um deles. Considerando agora o pior caso de subida, isto é, para as entradas x1, x2, valendo 0,1 ou 1,0, é possível então substituir este bloco de pull-up por um PMOS equivalente
cujo ômega sobre ela é a largura de um dos PMOs dividido pelo comprimento de um desses PMOs. Para se obter a largura dos PMOs em função da largura dos NMOs, é igualar os dois atrasos de propagação e resolver, uma vez mais, esta equação. Vamos ver agora como implementar genericamente portas lógicas. Neste exemplo temos a função A mais B vezes C negado. Portanto, começamos por definir o bloco de pull-down, começando pelo bloco A+, que tem a maior precedência, e colocando os MOSFETs com esses sinais ligados nas portas em paralelo. Para completar o bloco de pull-down, coloca-se o bloco C vezes em série. Com relação ao bloco de pull-up, vai-se usar transistores PMOS. Aqui neste bloco de pull-up, o bloco A+, também tem precedência, ok? E o bloco A+, em pull-up, é o dual do pull-down. No pull-down está em paralelo, no pull-up os dois MOSFET P estarão em série. Para completar o bloco de pull-up, acrescenta-se o bloco C+, que também é o dual do pull-down. No pull-down ele está em série com o bloco A mais B, no pull-up vai estar em paralelo com o bloco A mais B. E assim obtém-se, de forma genérica, uma função lógica, portanto, uma implementação a partir da sua função lógica. Neste caso, o A mais B vezes C. Na próxima aula vamos ver a família TTL e Schottky TTL. Despeço-me com amizade e até à próxima aula.